Muito obrigada por você aceitar dar essa entrevistazinha aqui, breve entrevista para a TV Asa, né? E de cara, eu já vou logo perguntando para você sobre, você vê que, inclusive, eu vi no site da Previ sobre a bitributação, que a Receita está dizendo, chamando o pessoal que administrativamente venha. Existiu efetivamente a bitributação durante um período, né, em que o governo cobrava dos fundos de pensão e imposto de renda na época da formação, né, da poupança. Né? Na hora que a Previ aplicava os investimentos, havia cobrança de imposto de renda. Ora, se já cobrava o imposto de renda da Previ, na hora do ganho de capital da Previ, por que cobrar do associado? E era cobrado do associado também, na hora que ele recebia a aposentadoria, o governo cobrava o imposto de renda do associado. Eu acho que isso vigorou durante uns 10 anos, mais ou menos, essa bitributação, e muitas associações e muitas pessoas foram na justiça. Até que o governo chegou à conclusão agora que é melhor ele corrigir administrativamente, ou seja, ele está propondo um acordo em que as pessoas vão aderir ao acordo e o governo vai fazer a devolução. A minha pergunta é em cima disso aí. O que a Previ vai fazer para ajudar as pessoas a irem buscar isso administrativamente? Eu conversei com o diretor Marcel semana passada e ele falou que a Previ está buscando as informações junto ao governo federal de como o governo está propondo esse acordo, como é que o governo pretende devolver e que papel que vai caber a Previ ajudar os associados nessa requisição junto ao governo, né, nesse acordo junto ao governo. Por exemplo, se eu não foram divulgadas ainda as condições, o governo só divulgou que vai fazer o acordo. Por exemplo, no meu caso, que foi aposentado depois de... E aí eu vou verificar lá com 95? Foi aposentado depois de 98, então já tinha terminado. Já tinha terminado essa fase. No meu caso, eu pego uma coisa muito pouca, e tal, porque minha aposentadoria se deu em 2000, retroativa 98, eu paguei, com certeza, paguei, mas no acerto, eu quero saber, aí no acerto que a Previ fez, se ela justificou, se ela reparou isso, e assim como, no meu caso, outros casos. Não, a Previ nunca fez acerto nenhum, porque isso se devia a desconto para o imposto de renda, não era para a Previ, era desconto para o imposto de renda. Né? Se a lei mandava a Previ descontar e recolher o imposto de renda, a Previ fez o desconto. Né? Agora, é lógico que na hora que o governo for fazer essa proposta de acordo, o governo ele vai querer baratear o custo para ele. Ele não vai devolver o integral, né? Mas enfim, ele não divulgou ainda. Eu digo no caso, se eu, lá no atendimento da Previ, eu digo, olha, seria possível vocês me mandarem sobre um espelho, ou um apanhado. De quanto foi que foi descontado. Eu acho que a Previ tem que fazer esse trabalho, ou seja, de facilitar cada um descobrir quanto é que ele pagou na época. Agora, precisa alertar, hein? Os valores não são grandes, porque às vezes as pessoas olham isso, o governo vai devolver um dinheiro aí e tal. São valores pequenos. Lógico que é valor devido e qualquer valor é bom, mas assim, é bom a pessoa não ficar com a esperança de que será um valor muito significativo, porque não é. Outra coisa que eu percebi, ele mesmo falou, não estou lembrado o nome dele, um dos Márcio, talvez, um dos dois. Eu vou ver isso aí, se eu vou ver, eu te falo. Veja bem, esse raciocínio é o seguinte. Agora, se você puder me São mandar 45 mil pessoas que já são contra a Previ. Só da sexta alimentação 25 mil. 25 mil, não é? Agora você veja, a Previ está pagando os melhores advogados para se defender de nós. Zé, veja bem, Leopoldina, assim, primeiro a gente tem que atestar e ficar preocupado com a excessiva judicialização da relação entre os associados. Ou seja, há uma propaganda muito forte por parte de algumas associações, de alguns escritórios de advocacia, né, de que tem que entrar com ação contra a Previ, tem que entrar com ação contra a Previ. E essa propaganda fez aumentar o número de associados que têm ação contra a Previ. A maior parte dessas ações, quer
dizer, se não quase a totalidade, digamos assim, com 70%, 80% dessas ações, não são as ações contra a Previ. Não são ações que versam sobre o regulamento do plano ou sobre algum valor que a Previ tenha deixado de pagar. São ações contra o Banco do Brasil. Isso. Então, assim, se na década de 90, né, particularmente década de 90, mas também começo dos anos 2000, o Banco do Brasil passou por uma reestruturação muito grande e essa reestruturação atingiu fortemente os direitos dos funcionários. Nós tivemos congelamento salarial, nós tivemos descomissionamentos, nós tivemos não pagamento de horas extras, nós tivemos um sem número de mazelas na relação entre empregados e o Banco do Brasil. Ora, magoados contra o Banco do Brasil, injustiçados pelo Banco do Brasil, as pessoas entram na justiça e colocam a Previ no polo passivo da ação, como devedora solidária do Banco do Brasil. Quer dizer, ao invés do sujeito ganhar ação na justiça, e depois de ganhar ação na justiça, o juiz condenar o Banco do Brasil a recolher o valor capitalizado da reserva matemática para poder a Previ fazer a correção do benefício, os associados, eu acho que indevidamente, mas é um direito que a lei diz compete, né? Eles colocam a Previ como réu no processo. E aí o que acontece? Invariavelmente, a Previ tem que se defender nos processos, até para dizer que, por exemplo, cesta alimentação, quem deve não é a Previ, é o Banco do Brasil. Ué, mas a Previ tem que contratar advogado para se defender, para dizer que a responsabilidade não é dela. Sim, mas escuta. Você quer que a Previ perca a ação? Não pode. Não, olha, mas deixa eu só... Não é a responsabilidade da Previ. A Previ devia ser justa, por exemplo, nessa coisa da cesta de alimentação, pelo menos com os aposentados por invalidez de acidente de trabalho, que tem o benefício da prestação continuada. Mas veja, assim, se a cesta alimentação, qual que é a tese que sustenta a cesta alimentação? Para os funcionários entrarem na justiça pela cesta alimentação. Eles dizem que cesta alimentação não era cesta alimentação, era um salário disfarçado de cesta alimentação. E como era um salário disfarçado, deveria ter havido contribuição e esse salário disfarçado deveria entrar no cálculo do benefício. Mas aí eu já estou me referindo a pelo menos o pessoal que está aposentado por invalidez por acidente de trabalho que tem. Por que eles seriam diferentes dos outros? Porque não houve a quebra não houve suspensão do contrato de trabalho. O pessoal do acidente Mas não houve o recolhimento do mesmo jeito. Mas olha, a Previ não pode pagar quando não há recolhimento. Como não houve recolhimento? Sobre a cesta alimentação não. Sobre a cesta alimentação não. Mas Paulo, a gente recebia como... Recebia o valor da cesta alimentação e não descontava a Previ. Porque era do banco. Não era do banco. O banco dizia que era uma verba indenizatória. Os funcionários hoje dizem não era verba indenizatória, era verba salarial. Que nem os aposentados por invalidez por acidente de trabalho, que tem o benefício da prestação continuada, que não tem um contrato de trabalho suspenso, nem essas pessoas que têm. Eu gostaria de poder pagar para eles, que são as pessoas que tiveram uma condição até pior do que as outras, tiveram doença. Tiveram doença. Pois é, exatamente. Agora, mas veja, o benefício que o aposentado por invalidez recebe, o cálculo dele é igual ao cálculo sobre verbas salariais de quem completa o contrato de trabalho. É a mesma coisa, ou seja, leva em consideração aquilo que a pessoa recolheu como verba salarial. Mas ainda tem, por exemplo, tem as pessoas pedindo aí revisão de benefício, porque não foi calculada em cima. Agora mesmo em Brasília teve aí um fórum jurídico que esclareceu muita coisa para muita gente que não sabia. Mas é o que eu digo para você, Leopoldina, assim, a maior parte dessas ações, 70%, 80% delas, não diz respeito a regulamento ou a obrigações da Previ. Diz respeito à relação com o Banco do Brasil. O sujeito foi congelado há 5 anos no Banco do Brasil, agora ele quer que a Previ compense o congelamento salarial dele. Como é que a Previ pode fazer isso? Não tem fundo para fazer. A Previ não tem fundo para fazer. Compensar o que o Banco do Brasil. Que é na Justiça do Trabalho, não é na Justiça se o cara for buscar contra o banco e o juiz der, a Previ vai cumprir. Agora tem que buscar contra o banco. Paulo, eu sei que você está aí querendo viajar e tal. Daqui a pouco eu tenho que ir para Recife. Inclusive, você veja que eu fiz aqui com a Anchieta Dantas, você conhece, ele é um colunista do nosso blog
olhar de coruja, Vai né? ser mais E Não, mas ele é. as despesas administrativas devem ser desdobradas. Deixa eu ver aqui como foi que a gente escreveu. Eu sei, ele fez essa pergunta para a mesa também. Ele fez na O mesa. Anchieta, ele pede que a gente faça um desdobramento maior das despesas administrativas, né? Sim, Nós é melhoramos esse ano, Exatamente. nós melhoramos esse ano a exposição dos números da despesa administrativa, né? A Previ, assim, primeiro a gente precisa ver que a Previ é uma das entidades mais fiscalizadas do país. Primeiro, tem diretores eleitos, tem conselheiros eleitos e tem conselheiro fiscal eleito. É fiscalizada pela auditoria do Banco do Brasil, é fiscalizada por auditoria externa contratada e é fiscalizada pela Previc, além de ser fiscalizada de vez em quando pelo TCU via contas do Banco do Brasil. Então nós temos mais de meia dúzia de fiscais, além dos associados em geral, que também, os associados de suas entidades também são fiscais muito eficazes da Previ. Então, assim, nós não teríamos como colocar num relatório de 40 páginas, 50 páginas, detalhadamente milhares de itens de despesa administrativa da Previ durante o ano. Mas, assim, eu como diretor de administração da Previ, o que eu posso dar em grandes números, dá uma ideia para as pessoas de que a Previ é muito ciosa de fazer uma administração de custo barato. Enquanto a Petros e a FUNCEF gastam 0,21% do seu patrimônio anualmente com despesa administrativa, nós da Previ gastamos 0,12%, quase a metade. Nós somos muito mais eficientes do que esses outros fundos nas nossas despesas administrativas. E mais, nós fazemos uma administração de patrimônio que não terceiriza muito a administração, ou seja, nós mesmos cuidamos de administrar nossas participações em renda fixa, renda variável, imóveis, o que em tese ficaria mais caro, mas ainda assim não fica, ou seja, nós gastamos apenas 0,12% do nosso patrimônio. Você fala, mas a comparação é só com Petros e com FUNCEF. Não é. Pega o somatório dos fundos de pensão, eles gastam 0,18% do patrimônio com despesa administrativa. Nós gastamos só 0,12%. Então ele nós pode somos pagar um custo barato administrativo. Sem prejuízo de poder apresentar mais detalhes, né, sobre as contas da nossa administração. Mas fica aqui o meu convite, né, para os dirigentes de associação que tiverem oportunidade de passar um dia no Rio de Janeiro. Se quiser ficar um dia, 2 dias, 10 dias, quantos dias precisar, olhando as contas da Previ, nós teremos o maior prazer de apresentar e concluir. Não, a Previ não banca a viagem de todos lá para o Rio de Janeiro. Mas, assim, até através das próprias entidades, né, que tem sede no Rio de Janeiro, a Célia Larica, que é diretora da FBB, né, ela é conselheira deliberativa, ela é conselheira deliberativa do nosso fundo, ou seja, ela tem acesso a todas as nossas contas, item por item, centavo por centavo. Né? O Aldolfano, que é lá da FBB, também senta no Conselho Fiscal. Né? Os sindicalistas, né, no caso o Fabiano aqui, que é dirigente do sindicato aqui de Recife, ele é presidente do nosso Conselho Fiscal, tem acesso a centavo por centavo da nossa administração. Então, assim, somos um fundo de contas aberto. Tá bom? É isso. Obrigado pela entrevista. Tchau.